Graça e paz a todos vocês que estão assistindo o canal Expondo a Verdade. E eu queria desejar as bênçãos de Deus sobre a vida de cada um de vocês. E queria compartilhar essas bênçãos estudando a sua palavra nos Salmos 1. Vamos juntos aprender com a palavra do Senhor? Gostaria de convidar você a juntos abrirmos os Salmos 1, lermos e entendermos o que o Senhor tem para falar conosco nesse dia. Vamos ler? Que nos diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Graças a Deus por essa palavra. Amados, nós vemos que os Salmos vai nos dizer que há dois caminhos, o caminho do ímpio e o caminho do justo, que são caminhos que no momento parece que estão trilhando junto, mas no fim desse caminho há uma distinção entre um e outro. Um vai viver a eternidade com Deus e o outro a eternidade sem Deus. Então nós vamos ver que, como o próprio texto nos fala, que como é feliz aquele que serve a Deus, aquele que busca as coisas de Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 5, vai nos dizer que o princípio de toda a sabedoria é ouvir a palavra do Senhor, é fazer a vontade do Senhor, é obedecer aos seus mandamentos. Porém o insensato, ele não obedece, ele não busca as coisas de Deus. Mas nós, você que está me ouvindo nesse momento, você parou para ouvir esse vídeo, ouvir essa palavra, eu creio que você é uma pessoa sensata, uma pessoa que está querendo fazer a vontade de Deus, querendo ouvir as coisas de Deus, e com isso está fazendo a vontade do Senhor. Porque está debaixo da sua presença, ouvindo a sua palavra, buscando a sua face. Isso vai nos dizer a palavra que nós somos abençoados. Mas porém, a palavra nos diz que como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ou seja, você está caminhando, uma pessoa talvez esteja falando de alguém ou falando das coisas de Deus, mas não falando de bem, falando de mal. E talvez a pessoa meio que dê ouvido, mas passa de largo, diz que aquilo ali não é o certo, que não está fazendo as coisas. Mas porém, aqueles que não têm muito conhecimento da palavra do Senhor, eles param, ouvem, se assentam e quando vê estão zombando das coisas de Deus. E essa pessoa, a palavra nos diz, não sou eu que estou falando, mas a palavra é uma pessoa ímpia, uma pessoa que ri, que faz pouco caso das coisas de Deus. E a palavra nos diz que feliz é aquele que não se assenta, não escarnece, nem ouve o que essas pessoas têm a falar. Então, essa palavra nos diz hoje o seguinte: o que o Senhor tem para falar conosco? Como que nós estamos caminhando? Aonde nós estamos nos assentando? E com quem nós estamos conversando ou vivendo uma vida? Ou seja, como que você está lá no seu trabalho? Como que você está lá na sua família? Talvez você sente com a sua esposa, com seus filhos, com seu irmão, com a sua irmã, com seus pais, para falar e desfrutar das coisas de Deus, como nos diz Deuteronômio capítulo 6, que o Senhor nos fala, entrega o mandamento, que era para quê? Para que os pais ensinassem os filhos e todos observassem a lei do Senhor, que é no assentar, no caminhar, no deitar ou no levantar, sempre meditando nas coisas de Deus. Então assim temos que ser nós abençoados. Nós temos que, onde quer que nós estejamos meditando e falando das coisas de Deus. Sente numa roda, mas para falar das coisas de Deus. Sente com a sua família para orar, para buscar as coisas de Deus. Sente com os seus familiares para conversar, para se alegrar com as coisas de Deus. Se alguém estiver zombando das coisas de Deus, pregue a palavra a essa pessoa, fale da verdade do Senhor. Se ela não quiser ouvir, não fique participando das coisas que eles fazem errada, zombando das coisas de Deus. Não deem ouvidos a essas pessoas, não deem ouvido a essas falácias, essas palavras malditas que muitos falam, mas sim pregue o evangelho e fale da verdade do Senhor. E
que possamos viver fazendo a vontade do Senhor, porque a palavra nos diz que os zombadores, ao contrário, a sua satisfação, para quem serve a Deus, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E essa pessoa que medita, que faz a vontade do Senhor, será como árvore plantada à beira de águas correntes, porque dá o fruto no tempo certo. E suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Porém, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Jeremias capítulo 17, versículo 5, vai nos dizer que o ímpio é como uma árvore plantada no deserto, aonde não tem sustentabilidade. Ela murcha, ela morre e não dá fruto. Porém, aquele que serve ao Senhor é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. As suas raízes estão dentro da água, se alimentando. A água na palavra do Senhor, muitas vezes o Espírito Santo é comparado com a água. E a água, essa água que nos alimenta, essa água que nos sustém. Glória a Deus. Então aquele que faz a vontade do Senhor, que está firmado, enraizado na presença de Deus, que está bebendo da fonte da água da vida, ela vai produzir frutos. E a palavra nos diz que são árvores frutíferas, árvores que produzem frutos. Não árvores que não produzem nada, mas sim árvores frutíferas, que dão o seu fruto no tempo certo, na estação certa, mas que as suas folhas sempre estão verdes. Ou seja, o cristão sempre está alegre, sempre está fazendo a vontade do Senhor. E nisso produz fruto. E esse fruto produz sementes, né? Por que o fruto ele tanto alimenta, como ele também serve para produzir outras árvores? Porque o cristão, aquele que faz a vontade do Senhor, ele se alimenta das coisas de Deus, ele produz sementes com a palavra do Senhor, por meio da sua vida, pregando o Evangelho, fazendo a vontade do Senhor, e essas sementes produzem mais frutos, mais almas para o reino do Senhor, mais almas que são salvas, que o seu nome são escritos no livro da vida, pessoas que vão ao arrependimento por ouvir a palavra do Senhor, por ouvir, por fazer e caminhar e se assentar onde estão fazendo a vontade do Senhor, se agradando das coisas de Deus. Ao contrário, os ímpios, aqueles que não fazem a vontade do Senhor, que não querem exercer a bondade de Deus nas suas vidas, que não querem buscar a face do Senhor, são como árvores plantadas no deserto, que murcham, que morrem. E nisso nós vamos ver em Mateus capítulo 7, versículo 20 ao 23, que o que o Senhor diz, o que o Senhor nos fala? Senhor, não pregamos em Teu nome, não curamos enfermos, não profetizamos, tudo isso em Teu nome, Senhor. O que o Senhor vai falar naquele dia? Malditos, apartai-vos de mim que não vos conheço. Por quê, amados? Porque estavam zombando, estavam fazendo pouco caso das coisas do Senhor, não estavam nem aí para as coisas de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor faz uma promessa e a palavra de Deus é fiel e ela se cumpre. E Ele nos diz que em breve Ele voltará. Voltará para buscar aqueles que fazem a sua vontade, aqueles que buscam a sua presença. Porém, os ímpios serão como palhas lançadas ao vento. A palha ela só serve para colocar fogo, para jogar fora. Então, que possamos estar fazendo a vontade do Senhor, buscando a sua face, buscando a sua presença, sempre caminhando diante da vontade de Deus. Salmos 10 vai nos dizer quem são os ímpios e o que eles fazem e o que eles vão colher depois. Feliz é aquele que faz a vontade do Senhor. Feliz é aquele que caminha nos caminhos do Senhor, que faz a sua vontade, que busca a sua presença. Então que possamos nos ater às coisas de Deus, nos assentar com pessoas que servem a Deus, que buscam a presença do Senhor, e rirmos e nos alegrarmos com as coisas de Deus. Não como os zombadores que fazem pouco caso, mas sim nos alegrarmos com o que Deus tem feito na nossa vida e o que Ele pode ainda fazer na nossa vida. Então, que o Senhor seja glorificado, seja exaltado por meio dessa palavra, e que essa palavra fale aos nossos corações e que possamos buscar mais na sua palavra, que é a fonte da vida. Porque o Senhor diz que Ele é, em João capítulo 14, versículo 6, Ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Aleluia! E todo aquele que chega a Cristo conhece ao Pai e tem direito à vida eterna, por meio de Cristo Jesus, que é a fonte da vida. Então eu gostaria de convidar você nesse dia, meu amado, minha amada, a orarmos juntos, a entregarmos tudo nas mãos do Senhor. Então vamos orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade, entregando tudo nas mãos do Senhor. Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui nesse dia, Senhor, te agradecendo, te louvando e te adorando, Senhor, por essa rica oportunidade de ouvir a Tua palavra, de estar meditando, Senhor, nesses salmos, que é tão maravilhoso, que é tão glorioso, Senhor, que nos fala tantas coisas, Senhor, que nos ensina tantas coisas, que possamos aprender mais com a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, com o Espírito Santo, nos induza e nos conduza, Senhor, à Tua vontade, e que tudo que façamos te glorifique e te exalte, que nossas vidas, Senhor, sejam para te alegrar e para te adorar, e tudo entregamos nas Tuas mãos, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Jesus te ama.